Muito bem, já estamos de volta com o Melhor da Tarde. Agora a gente fala um pouquinho sobre saúde e as novidades da medicina, né? A gente sabe que a cada momento tem novos estudos, a cada momento está surgindo novos projetos e sendo implantados para benefício da nossa saúde. Em especial, a gente vai falar de um que realmente teve grande avanço. As pessoas que foram diagnosticadas recentemente com câncer de pulmão vão ter a possibilidade de fazer o seu tratamento gratuito, de uma forma inédita, sem precisar passar por aquele processo da quimioterapia. É uma nova visão, um novo projeto que está sendo implantado aqui, que na realidade está em testes no Brasil, mas que já lá fora isso já é realizado. Mas para saber com mais riqueza de detalhes como é que funciona, para você ficar super seguro para realizar esse processo, a gente tem o prazer de receber aqui a enfermeira e coordenadora de estudos do Centro de Novos Tratamentos aqui do Itajaí, a Karen Maman. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Falar sobre saúde, a gente estava comentando sobre isso antes, né? É tão importante e tão sensível, porque a partir do momento que a gente fala, né, em estudos, né, a pessoa foi diagnosticada com um câncer de pulmão, que é específico que a gente está falando hoje aqui, ela já tem um baque, né? E se preparar para realizar um tratamento diferente daquilo que já é realizado, é uma expectativa e uma insegurança, né? Sim. Mas as pessoas podem ficar muito seguras que é bem ao contrário disso, né? Na verdade, a gente tem todo um trabalho que a gente faz atrás disso. Então, assim, nós temos todas as agências regulatórias que vão dizer se esse estudo é apto para fazer com os pacientes, sempre pensando no benefício do paciente. Então, a gente costuma sempre falar para os pacientes quando vão lá com a gente na clínica que primeiro que o paciente não é cobaia. A gente nunca fala que o nosso paciente é cobaia porque ele tem ciência do que está acontecendo com ele. Ele é esclarecido a todo momento. Então, ele sabe todas as partes do que a gente está fazendo com ele. Todas as dúvidas que ele tiver que sanar, ele vai sanar com a gente. E desde o começo do tratamento, a partir do momento que ele não quiser mais fazer, que ele não acha que está adiantando, mesmo que o médico esteja vendo algum benefício, ele pode parar sem problema nenhum para o paciente. Então, o que a gente fala para ele? Um tratamento a mais que a gente está oferecendo, sendo que aquele convencional sempre vai estar lá. Então, o paciente não vai perder aquele tratamento que ele tinha. Ele tem o atual e ele pode usar o outro também. Que bom. Karen, então vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa o que vocês realizam, né? Até para a gente poder entender, a gente está contando de uma coisa que é um fato novo e que chama a atenção das pessoas, né? Porque a gente fala, tratar um câncer, né, de pulmão, diferente daquele cotidiano que a pessoa vai lá, faz toda aquela série de exames que de fato vai ter que fazer também, mas a quimioterapia que prejudica e maltrata praticamente muitas pessoas, quem faz já falou sobre isso, né? A gente inclusive fala muito nisso em todas as quartas-feiras aqui no nosso programa. Então, como é que funciona? O que seria esses testes que estão sendo realizados? Felizmente agora a gente está tendo tratamento com comprimidos ao invés de quimioterapia. O que a gente está vendo? Que o tratamento do paciente com câncer, agora no caso de pulmão, está ficando cada vez mais individualizado. Então, o paciente que tem câncer de pulmão A não pode receber um tratamento diferente do paciente com câncer de pulmão B. Por quê? Porque a gente está fazendo vários subtipos do câncer que o paciente tem. E o que a gente está vendo? Que tem alterações genéticas, que o tratamento está sendo específico para essa alteração genética. Então, ele não precisa mais fazer aquela quimioterapia que cai cabelo, ele não precisa mais fazer aquela quimio que ele tem bastante enjoo, cansaço. Hoje em dia, a gente tem um comprimido que o paciente vai tomar em casa e ele vai poder ficar na casa dele tomando esse medicamento com bem menos efeitos colaterais. E a eficácia, pelos estudos que a gente está tendo, é até de 3 vezes mais que a quimioterapia. Então, a quimioterapia é mesmo uma segunda opção atualmente para esse tipo de paciente que tem alteração genética. Esse teste de alteração genética a gente faz através da biópsia do paciente. É a biópsia que o paciente fez lá no começo para descobrir o diagnóstico do tumor. A gente não faz uma nova, ele não vai ter que ir novamente para um procedimento. E aí a gente vai avaliar se ele tem essa alteração genética. Infelizmente, essa alteração é só em 5 a 8% dos pacientes. Mas se esses pacientes de só 5 ou 8% tiverem chance de ter um tratamento 3 vezes melhor, é uma coisa bastante significativa. Meu Deus, é muito significativo. Mas tem alguns requisitos para participar, né? As pessoas que foram diagnosticadas recentemente, tem que ser câncer de pulmão, não pode ser outro tipo de câncer, né? Isso, é uma coisa que a gente tem bastante dúvida, o paciente liga para a gente questionando isso. O câncer tem que ter começado no pulmão. Infelizmente,
para essa droga que a gente está tratando agora, o paciente não pode ter, por exemplo, começado com câncer de mama e depois foi para o pulmão. Aí ela não vai funcionar. Ela funciona para paciente que tem câncer de pulmão. Para esse tratamento atual, ele não pode ter começado quimioterapia ainda. Tá. Então, e aí a gente vai fazer todo esse diagnóstico. Ou não realizou a primeira químio, ou está fazendo processo, né? É realmente para aquelas pessoas que é um fato novo. Acabaram de descobrir. Então, e aí como é que elas procedem, né? Elas levam já os exames que foram diagnosticadas, elas vão refazer esses exames com vocês, como é que é o processo? A primeira coisa que a gente vai fazer é o teste genético, que é a partir dessa biópsia. Então, depois leva cerca de 7 a 10 dias para a gente ter esse resultado. Se o paciente for positivo, a gente vai refazer todos os exames dele. Isso tudo de forma gratuita. Porém, o paciente que tiver interesse, ele pode ir lá, trazer o que ele já tem, que já também ajuda a gente a encaminhar esse paciente. Se ele não for desse grupo da modificação genética, a gente vai dar toda uma orientação, pelo menos uma segunda opinião com o nosso médico, para tentar ajudar esse paciente também. Que bom, gente. Lembrando que isso é tudo gratuito, mas aí a gente quer saber por quê? Por que isso é gratuito? Por que vocês estão realizando isso em prol das pessoas, né? E aí tem essa questão que são os estudos que estão sendo realizados, né? Isso, é que os estudos têm toda uma parte ética, onde o paciente não pode ter nenhum custo em relação ao tratamento dele. Então, a gente tem que custear todo o tratamento do paciente, desde as consultas até os exames que ele tem que fazer e o tratamento em si, que no caso seria o comprimido. Esse paciente não vai ter custo por questões éticas dessas agências regulatórias que a gente tem no Brasil e que toma todo um cuidado com o paciente em pesquisa. Que bom, recentemente a gente conversou aqui no programa, falando um pouquinho sobre o Centro de Novos Tratamentos, né? A gente conversou com o doutor Juliano, que é oncologista, ele estava falando, né, que nos Estados Unidos, esses estudos são muito mais rápidos, o processo de, eu não sei se chama patente, como é que funciona? Regulatório que o processo regulatório, né? Na realidade, se for analisar, esse estudo que está sendo realizado aqui, através desses exames e esses medicamentos que estão sendo oferecidos, eles são realizados fora também. É como se fosse concomitante, é tudo junto. Isso. Né? Para esse estudo, por exemplo, são 30 países participando juntos e todos eles vão fazer os mesmos procedimentos. Então, o que a gente está fazendo aqui e oferecendo para o paciente aqui está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em todos os locais. E esses tratamentos, para deixar as pessoas bem seguras, eles já passaram por N testes, né? A partir do momento que a pessoa está sendo medicada, em nenhum momento pode ter uma alteração, né? Um fortalecimento da doença. Ao contrário, é para inibir ou não causar efeitos. Isso, correto. Na verdade, são várias fases de estudo. Esse estudo já está numa fase mais avançada, então a gente já sabe do benefício da droga. A gente está querendo ver agora algumas reações que pode vir a aparecer no paciente. Além disso, uma coisa que a gente sempre frisa para o paciente: nenhum paciente vai ficar se ele não tiver benefício. Não é obrigado. Nós temos exames que vão comprovar se o paciente está indo bem no tratamento ou não. A partir do momento que ele não está mais indo bem no tratamento, nós somos obrigados eticamente a tirar esse paciente e fazer o encaminhamento dele. Então, ele pode fazer com segurança. Que bom, gente. Olha só, e além de você, né, que está passando por essa doença tão triste, que a gente quer realmente buscar a cura, e aí você está possibilitando, além de você se tratar e ter o melhoramento da sua saúde, você está possibilitando lá na frente a outras pessoas a terem esses benefícios, talvez nem de forma gratuita, mas que tenha essa facilidade de chegar numa farmácia com a sua receita, comprar esses medicamentos, né, sem ter que passar pelo processo da quimio. Na realidade, eu acho que recentemente eu li algo a respeito, que daqui a uns 40 anos a gente vai ter já a questão da cura para as doenças derivadas do câncer. A nossa ideia é, lógico, muito no futuro. A gente não sabe, né? Cada vez anda mais rápido a ciência, mas a nossa ideia é ser tratada como uma doença crônica, como uma hipertensão, como uma diabetes. Quem sabe a gente consegue fazer isso com câncer. Meu Deus, Deus queira que isso aconteça, né? E a gente torce para vocês que são estudiosos, que estão sempre nesse projeto de buscar aí a qualidade, melhoramento da saúde das pessoas, realmente que isso tenha sucesso o mais breve possível, porque a gente sabe como é triste, né? Tanto para a pessoa que foi acometida com a doença, quanto para todos os seus familiares que estão envolvidos também, né? Que bom, olha só, então, existe uma alerta, que a gente conversou isso antes, que tem um prazo, né? Que como é uma ação e uma pesquisa mundial,
tem prazos de início, né, e término desse programa. Então, as pessoas que quiserem participar, tem data que tem que correr, que está em cima, né? Infelizmente, o nosso prazo dessas agências regulatórias no Brasil são maiores e aí a gente tem só até amanhã, às 14h, para conhecer esses pacientes que foram recém-diagnosticados com câncer de pulmão. Então, eles têm que ir até a clínica, lá, Neoplasias Litoral, ou ligar no telefone, o 3348-5093, e falar com a gente, passar o nosso caso até amanhã, às 14h, para a gente colocar esse paciente no protocolo. Que bom, gente. Ó, o telefone está aí na tela, se eu não me engano, mas senão a gente vai colocar. Mas a clínica Neoplasias fica localizada onde exatamente? Ela fica próxima ao Hospital Marieta, aqui no centro, é na rua Aderbal Ramos da Silva, número 148. E ali, junto na clínica, tem essa questão desses estudos. Isso, eles vão citar que eles viram aqui no programa, ou que eles querem saber mais sobre a pesquisa, e eles vão chamar a gente vai falar com esse paciente. Que bom, gente. Olha só, são trabalhos como esse que a gente vê frutos, né, da bondade, das pesquisas, das pessoas que estão interessadas em realmente fazer o bem às outras, né? Então, já agradecendo a tua presença aqui e parabenizando pelo trabalho. Obrigada. E mais uma vez, eu pedi para te frisar o telefone de contato, para quem quiser entrar em contato, saber mais. Às vezes a gente não consegue esclarecer todas as suas dúvidas aqui durante o programa, mas você pode ligar, querer saber se tem alguém na sua família que você conhece, que teve inicialmente o seu câncer diagnosticado como câncer de pulmão, né? Tem que ser o fato primeiro, né? Vai buscar informação. Isso é importantíssimo, é para o seu bem. Com certeza você vai ser beneficiado e ajudar outras pessoas. Karen, pode passar de novo o telefone. Bom, então a gente está na Neoplasias Litoral, na Aderbal Ramos da Silva 148, e o nosso telefone é o 3348-5093. Que bom, obrigada, viu? Quero agradecer a presença da Karen Mama hoje aqui com a gente. Ela que é enfermeira e coordenadora de estudos do Centro de Novos Tratamentos aqui de Itajaí. Parabéns e sucesso nesse projeto, viu? Obrigada. Tá aí, gente, dica maravilhosa para você buscar saúde, que a gente está trazendo aqui. Essas novidades são importantíssimas também para o nosso dia a dia, né? Rapidinho intervalo, na sequência a gente volta para finalizar a nossa culinária de hoje, tá super especial.